Tinha eu 14 anos de idade quando meu pai me chamou. Quando meu pai me chamou, perguntou se eu não queria estudar filosofia, medicina ou engenharia. Tinha eu que ser doutor, mas a minha aspiração era ter um violão para me tornar sambista. Ele então me aconselhou: sambista não tem valor nesta terra de doutor. E seu doutor, o meu pai tinha razão. Vejo um samba ser vendido e o sambista esquecido, o seu verdadeiro autor. Eu estou necessitado, mas meu samba encabulado eu não vendo não, senhor. Tinha eu 14 anos de idade quando meu pai me chamou. Perguntar para a Linda como o seu tempo de escola influenciou na sua carreira posterior. Bom, eu diria que foi fundamental. Na nossa época, muito diferente do que é agora, as escolas estaduais de ensino eram as mais disputadas, pela classe média alta e alta. A escola pública era uma escola de nível muito forte, tanto que se falava que quem estudava em escola particular era o pagou, passou. Havia até vestibulinhos, na verdade eram chamados exames de admissão ao ginásio. Você saía do primário, normalmente você fazia o 5º ano, ou fazia paralelamente ao 4º ano, 5º ano, ou uma admissão, para depois você concorrer a uma vaga. A nota, assim, média era 7,5 para você passar. Os amigos que a gente tinha, assim, o cara fazia um curso de escola paga, a turma já olhava estranho pro cara, como dizia: esse cara aí não quer nada de estudar. Fiz o que na minha época era ginásio, hoje é 1º grau, e eu fiz o que na minha época era científico e hoje é colegial. Eu completei aquilo. Até 72 o Costa Manso era ginásio e colegial. 77 em diante era só colegial, como é até hoje. O Minis Costa Manso era o colégio. Então, como influenciou para mim? Primeiro, qualidade de ensino espetacular. Fundamental, disciplina. A disciplina, a gente parece que não é essencial, né, na educação, mas ela é, porque ela faz você entender os seus limites e os limites do próximo. E com isso você também se organiza, você planeja melhor. Porque muitas vezes a gente acha que impor disciplina é ser ditatorial e não é. A Tomoe, ela impunha um respeito que vocês não imaginam aqui no Costa Manso. Ela entrava na sala, se caísse uma agulha, você escutava um barulho. Então hoje a gente vê muita falta de respeito para com os professores. No nosso tempo, o professor entrava na classe, nós tínhamos que ficar de pé. Levantava quando o professor entrava. Levantava. Tem que levantar. Mas careta do caramba. Nas pequenas coisas. Não é repressão, é educação. Diferente. Os alunos do Costa Manso saíam preparados e iam para a USP. Na época, poucos prestavam cursinho. Entrávamos direto em faculdade, ou na USP, ou na Mackenzie. A maioria USP, FEI, Mauá. Não tem gente que fez meia boca. Para mim foi essencial. Isso me possibilitou entrar numa USP direto, eu não fiz nem cursinho. Eu não fui bem sucedido porque eu sou meio vagabundo. Tem a formação. Como que era assim o ensino? Era mais ou menos isso. Costa Manso era um colégio muito difícil. Não era fácil para você que não. Na nossa época tinha um conselho de classe. Você podia ficar só em uma matéria. E era jubilado no colégio. Tomava pau, você saía do Costa Manso. E era uma rigidez tremenda. Todos os 4 que estudaram, ninguém se arrepende. A gente saía daqui carregado de lição, inclusive nas férias. A gente não era moleza, não. A
aprender a estudar. Não, e tinha chamada, hein, gente? Não, chamada oral direto. Chamada oral é ruim, né? Não, era tipo, por isso que você tinha que saber a matéria, não tinha essa. Eu só era chamada naquilo que eu não sabia, eu nunca fui chamada naquilo que eu sabia. Tinha uma série de coisas que hoje você não vê no estudo. O trabalho de equipe, tinha eu fiz muito trabalho de equipe, eu reunia aquela turma um dia na sua casa, outro na sua, e acho que isso sim, você acabava conhecendo as pessoas, conhecendo a família, se dedicava mais ao ensino, porque um podia ensinar o outro, não era uma coisa muito, sabe, cada um para si, não, existia uma troca, ajudava o outro, exatamente. Não só a formação acadêmica, sim, mas também tinha o cuidado de uma coisa mais ampla, a educação como um todo, não só formar, mas também conceito moral, de relação de convivência, né? Eu acho que aqui eu aprendi a ser gente. Principalmente formar cidadãos. Isso, Costa Manso. Cidadãos. Lógico que a base da educação da gente vem em casa, né? Mas é uma coisa quase que teórica. Quando você entra no colégio, principalmente no ginásio, seria o primeiro grau, né? Você começa por aquilo, tem que pôr aquilo em prática. Então você tem que se relacionar com o outro, saber o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que o outro acha de você, o que você acha do outro. Então é realmente uma preparação para a vida. É a melhor fase, né, da vida. Porque você é onde você mais aprende. Eu acho que era a melhor fase, porque a responsabilidade era quase que nenhuma. Por vocês começarem, hoje em dia, vocês, a maior preocupação de muitos aqui deve ser a prova bimestral. Quer dizer, todas, né? Da vida difícil é a prova bimestral. Vai vir pela frente aqui para vocês umas continhas aí para pagar. Juventude no mundo. Entendeu? Você mudou o linguajar, vamos dizer, tá? Eu acho que os bloqueios continuam os mesmos, as dúvidas, as inseguranças são as mesmas. Verdade. Você gosta de namorar, gosta de beijar, gosta de sair. E o melhor momento da sua vida é realmente nem tanto a faculdade, eu acho que é o ginásio e o colegial. É lá que você descobre se os seus sonhos têm cabimento ou não têm, quais as suas aptidões, pela convivência com os próprios alunos, com os próprios colegas. Faculdade não guarda, curso técnico não guarda, Costa Manso foi a base da vida, inesquecível pra gente. Base moral. Um colégio assim que era exemplo de amizade, fidelidade, os campeonatos que nós participávamos também de futebol, tudo. Eu devo muito a minha formação, caráter, etc. Eu devo aqui ao Costa Manso. Podia o pessoal capular aula com todo mundo, tá? Mas era uma coisa que o pessoal estava mais afim mesmo de estudar. Para nós, a escola era tudo. Nós não tínhamos, como hoje, todos esse acesso à diversão, comunicação. Televisão era o meio, mas não era como era a escola. A escola centralizava não só a educação, como também diversas atividades, principalmente esportivas e sociais. As festas juninas da escola, que era assim, a tradição do bairro, o bairro inteiro vinha. Os bailinhos, né? Onde a gente se encontrava era aqui, e as festinhas era assim, a gente vinha de sábado na escola para encontrar todo mundo e para saber onde é que era a festa daquela noite. Nossa. Eram feitos na sala das casas, para no máximo ali 20 pessoas, 30 pessoas. E o pessoal naquela época curtia muito teatro. Cinema e teatro a gente não perdia, né, cara? Porque é uma coisa muito aflorada, no sentido de acompanhar a cultura crescendo. Comigo foi o seguinte, eu estudei aqui de 64 a 69, a coisa que eu mais gostava de fazer era capular aula para ensaiar. Eu capulava a aula, principalmente nas aulas da Irene de matemática, e ensaiava. Foi terrível. Ficava tocando guitarra. Matava muita aula para ir pro cinema. Sim. Cine Lumière era uma constante na vagabundagem. De vez em quando meu pai vinha ver se eu estava na escola, eu gritava e ia lá e descobria onde a gente ensaiava, era uma confusão. Naquele momento existia um pouco dessa mentalidade de que a escola era uma coisa antiga. O Caetano falava isso numa música, né? Ela toma uma Coca-Cola, eu nunca mais fui à escola. O Lulu Santos falou mais pra cá também, né? Faltava abandonar a velha escola, então a gente pegou um pouco esse movimento. Mas a gente levou a sério, assim, lá pra frente a gente resolveu estudar. Lá pra frente. Hoje eu sou formado, sou arquiteto, todos eles são formados. Agora, um detalhe,
Na época que eu tocava, eu era garoto, eu tinha 17 anos. E hoje, a gente ainda toca, eu tô com 55 e o meu filho faz parte da nossa banda aqui. Olha que legal. Tem 16? A gente, né, depois de tanto tempo, a gente continua fazendo as mesmas coisas. Né? Eu gostava de jogar bola. Isso aqui é Minha turma acho que foi pioneira no aspecto do esporte com relação ao vôlei. E fizemos aqui um time que conseguimos chegar a uma final do campeonato intercolegial. É que eu sempre pratiquei esporte, jogava no ginásio, vim para o colegial e entrei na equipe do Costa Manso. Tinha as competições, a gente não tinha muitas condições, mas o pessoal gostava de jogar, então a gente sempre dava um jeito, né? Então nessa época não tinha o pátio, lá a quadra era descoberta. Então por muito tempo foi descoberta a quadra. Então, tipo, a educação física era uma coisa restrita aos dias de sol, aos tardes de sol. E os professores tinham treino, a parte da aula, muito bom. Disputamos com o colégio, que era o melhor na época, o Fernão Dias. Disputamos o Mackenzie final com eles. Ganhamos de todos os outros colégios, inclusive o Mackenzie não ganhamos. Todo mundo vinha para o Costa Manso, né? Batalhar pelas suas equipes, os rapazes, o seu futebol, o seu basquete, handball, voleibol, e as meninas também. Eu lembro aquela torcida, você lembra disso? Eu era da equipe de basquetebol daqui do Costa Manso. E eu ganhei medalha, como vários outros do Costa Manso ganharam medalha. Eu aqui no Costa Manso eu fazia atletismo. 100 metros rasos era bom. Tem muitas medalhas no Costa Manso. Sempre tinha um professor ou alguém que jogava em algum clube e eles davam, olha, tem um teste lá no São Paulo, tem um teste no Banespa, então eu cheguei a treinar com a ajuda deles e dos colegas também. Todos lá jogavam em times como Faustano, Pinheiros, Banespa, e nós aqui não, a gente tinha um time formado aqui. Então era a raça contra a técnica. É porque a gente estava aqui, o Costa a gente foi campeão da Copa da NAP de vôlei, que era um campeonato conhecido. Aí jogava fora, jogava para o interior, Grande São Paulo. Eu sempre me dediquei ao esporte, eu jogava por aqui, jogava pelo Pinheiros. Nós conseguimos a única medalha nesse colégio de atletismo. 4 meninas só competindo, não tinha mais duas. E nós conseguimos ser campeões estaduais de atletismo. Então me lembro que o Aço me premiou naquilo da mais você representa o seu espírito no Costa Manso. Então aquilo para mim ficou marcado para sempre. Porque naquele momento, no 7 de setembro, eu ser considerada por ele, que era assim, máximo pra gente, o espírito do Costa Manso. Por eu ser mais nova, por tudo, entendeu? Mas, quer dizer, a imagem que me veio do colégio de superação. Não tem limite. Para quem estuda aqui, não tem limite. Nossa, professor, olha, professor Alves Ferreira da Silva. Mostra minha carteirinha, olha aí, a carteirinha. Professor Alves Ferreira da Silva. Que é, cara, como diretor, como mestre, como gente. Mas aqui é o seguinte, muita gente de cacete. Falta. Ó, quem é que as notas, não mostra as notas. Não, peraí. Olha aqui, ó. Presente. Não mostra as notas, tá? As notas. A Maria Antonieta carimbada. Maria Antonieta. Nossa. Você chegava. Tinha o seu Buzzi também, ela pegava e pumba, carimbada. Meu cara. Isso aqui não tem Foi a organização do professor Alves. Ele era uma pessoa extremamente rígida, disciplinada, mas do coração imenso. Professor Atos, assim, é um orgulho, né, falar do professor Atos. Se vocês conhecessem, vocês iam vibrar como nós estamos vibrando agora. Entrei aqui, havia uma exigência, né, do professor Atos no sentido de que todos nós soubéssemos cantar. O hino nacional brasileiro, independência da bandeira. Primeiro, ele dava uma noção muito grande de civismo. Segundo, vocês trabalhar com todos os jardins aqui, plantar as árvores. Graças a isso, hoje nós temos algumas árvores. Ele está verificando que isso é o. Damos um pé de chá. Ficamos aqui. Ele
ele dava uma advertência verbal e aí ele mandava você limpar a diretoria. Uma pessoa que marcou tremendamente, saiu de um nível muito bom, muito humano e ao mesmo tempo bastante rígido, mas ele não era autoritário, mas ele se fazia respeitar. Era um educador. Ele transmitia para nós exatamente o que você falou: respeito, educação, civismo. E um problema de família, e o pessoal querendo ajudar, angariou fundos para ajudar ele no tratamento de um parente, um filho, no caso, né? E ele é uma pessoa tão diferente do que a gente vê hoje em dia. Ele devolveu o dinheiro para os alunos e ainda pediu para inscrever nas cadernetas, né, os funcionários da secretaria, agradecendo a intenção e pedindo desculpa aos pais dos alunos pela vida pessoal dele ter atingido os alunos, o que é uma coisa marcante, né? Porque hoje em dia seria totalmente diferente as coisas. Acho que é uma coisa que marcou. Eu tenho essa caderneta ainda até hoje com essas anotações. Também foi um episódio triste que foi a morte do filho do professor Atos. Vocês lembram disso? Teve a reunião no pátio, todo mundo ali, aí saiu em caravana todo mundo até a igreja em cima, onde foi São Gabriel, sim. E também foi um fato muito marcante. O sorte que marcou muito ele também, né? Foi marcante pelo professor Atos, mas ele não deixou a peteca cair. Ele esmoreceu e continuou firme, conduzindo a gente. Era assim, uma pessoa fora do comum, era um exemplo de ser humano. Eu tive a oportunidade pessoal dele me dar uma força uma vez. Eu fui para a segunda época em uma matéria só, tinha passado todas, e o meio ponto era uma nota alta que eu precisava, eu ia ser reprovada, e ele fez de tudo para conseguir. Na época não tinha BP. Ele foi até a Secretaria da Educação, tentou tudo, nem conseguiu. Mas ele conseguiu criar dentro de mim assim, um conforto de uma situação que foi muito desagradável, muito. Assim, a professora sacaneou mesmo, né? Então ele trouxe essa realidade de que a gente sempre tem que seguir em frente, não pode deixar alguma pessoa, alguma coisa de segurar na vida. O teu objetivo e o teu foco tem que ser sempre maior do que qualquer empecilho, né? Ele tinha cada um dos alunos como se fossem filhos dele. Aquela conversa que o pai tinha em casa, ele sentava e conversava. Uma vez ele deu uma dura na nossa classe, a classe ficou quieta. Ele falou assim: eu sei que vocês têm um vulcão dentro de vocês e que vocês são como aquela efervescência causada pelo pisar quando os caras estão fazendo vinho, que o vinho fica fervendo embaixo. Vocês são essa força. E isso nunca saiu da minha cabeça.